A questão da aridez no Nordeste e suas consequências na vida dos habitantes da região requer um conjunto de projetos e medidas para preparar tecnicamente a população para a exploração do solo, exploração da água, da flora e da fauna, pelo menos. O deputado Ariosto Holanda, do PROS do Ceará, defende a implantação de sistema de informação, tendo como base as infovias e os centros vocacionais tecnológicos. O Palavra Aberta é uma produção da rádio e da TV Câmara. Deputado Ariosto Holanda, eu comecei assim meio na geral, porque eu sei da sua preocupação com a questão da difusão científica, com essa questão toda de preparar a população, quer dizer, oferecer à população um mínimo de conhecimento que lhe permita, digamos, reagir mais adequadamente, pelo menos às intempéries do clima. Com certeza. E eu sei que o senhor batalha muito essa questão, o senhor aqui na Câmara é uma das pessoas que mais defende isso. E eu queria saber do senhor. Eu falei certo aí, com essa introdução minha, tudo bem? Com certeza. Esquecer do homem, é que eu queria pegar. Uma vez, mas numa comissão de educação, o ministro Mercadante foi lá falar sobre o Pronatec, que é um programa de capacitação muito importante. E quando ele terminou, eu fiz a intervenção, digo, ministro, eu entendi tudo do Pronatec, mas eu quero falar de seca, né? Eu estava até com o trabalho da seca que eu tinha feito para a bancada federal. Eu digo, olha, nesse trabalho que nós fizemos, eu levantei todas as obras hídricas do Nordeste, açudes, adutoras, poços, perímetro de irrigação. E eu observei, ministro, que no Nordeste esqueceram do homem. O homem é que faz a diferença. É o ponto de partida do desenvolvimento de qualquer coisa é o homem. Olha, a média de analfabeto no país é 7%, mas no Nordeste é 17%. Então, nós temos, por exemplo, ações importantíssimas como os perímetros de irrigação. O perímetro é uma riqueza, você produzir frutos, né? Alimentos, né? Cereais, mas, de repente, o perímetro só tinha 50% implantado, né? Porque lá não tem um laboratório de análise de solo, de água, ninguém treina o irrigante, nem capacita o irrigante. Eu digo, por que não implanta centros tecnológicos para capacitar o homem para o trabalho? De repente, por exemplo, nós temos, acho que 90% dos poços do Nordeste é água salobra, que ninguém bebe, água salgada. Por que até hoje nenhum pesquisador desenvolveu, que hoje Israel domina essa tecnologia, de membrana de osmose reversa que tira o sal da água? Por que ninguém nunca fez isso? Mas aí, deputado, desculpe interromper, mas aí me vem uma pergunta. Quer dizer, nós temos no Brasil dezenas e dezenas de universidades, federais, inclusive, que geralmente são as melhores universidades brasileiras. Falta para a universidade brasileira, digamos, um olhar, digamos, para essas áreas, quer dizer, talvez no seu estado, no Ceará, ali em Pernambuco, tem universidades também, são universidades conhecidas. Falta isso? Quer dizer, de maneira geral, a universidade brasileira está fechada em si mesma e não está olhando para fora? Eu acho que falta política pública que trate de uma coisa que a universidade tem no seu estatuto, mas não exercita em quantidade. Vamos dizer, em pequena ação, exercício que se chama extensão. Extensão. Extensão é a transferência do conhecimento que foi gerado, às vezes estão nas prateleiras das universidades, transformar aquele conhecimento numa linguagem que o povo entenda. Então, se você olhar as nossas universidades, o que tem de riqueza de conhecimento, mas o Ministério precisa incentivar essa questão da extensão, a transferência do conhecimento, que é essa extensão que você ataca os dois analfabetismos que nós temos hoje no país. O analfabetismo funcional, que é aquelas pessoas que não entram no novo mercado porque não têm conhecimento e não têm tempo de ir para a escola. Então, é a extensão que chega lá e transmite conhecimento. É o analfabetismo tecnológico das micro e pequenas empresas, que precisa ser assistido com laboratório, com ensaios, né? E para certificar produto, processo. E isso aí a universidade tem condições de fazer? Tem. Falta o olhar diferenciado. O Ministério da Educação tem que ter esse olhar diferenciado de que o ensino é importante, a pesquisa também é importante, mas a extensão é tão importante que ela é que faz o link do setor produtivo com o conhecimento. E nós estamos nessa batalha, até nós publicamos recentemente, foi um trabalho da Comissão de Ciência e Tecnologia, extensão tecnológica no país. O conhecimento
a serviço da população. Por quê? Porque os analfabetos funcionais e tecnológicos são muitos. Só para você ter ideia, Neymar, hoje nós temos, em termos de micro e pequena empresa... Desculpe, mas o que é analfabeto funcional? Funcional, eu traduzo de uma maneira assim, muito simples, é aquele que sabe ler e escrever, mas não sabe para que serve ler e escrever. Porque não consegue entrar no mercado que exige conhecimento. Se for enfrentar uma pequena prova, dança. Não, porque o avanço tecnológico hoje é presente e crescente, né? Muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, antigamente você tinha um crescimento assim linear, né? De repente foi exponencial com o avanço da biotecnologia, da química fina, da nanotecnologia, da informática. Isso revolucionou. Tem um cientista que diz que daqui a 10 anos estaremos produzindo 50% de bens que ainda não foram inventados. Tal esse avanço, entendeu? Então, deputado, sabe uma coisa que eu me lembro? Quando eu fui pelas primeiras vezes ao Nordeste, fui para o sertão, eu admirava muito a cultura do interior, do sertão, o saber adquirido e passado de geração a geração. É que você está falando agora do progresso da ciência, eu fico imaginando. Me lembro assim do Patativa da Assaré, por exemplo, que é um símbolo para mim, né, daquele saber, daquela poesia toda. Né? Quer dizer que hoje, então, eu fico pensando o seguinte, deputado, quer dizer que hoje aquele senhor, aquele homem idoso, que enfrentou várias secas na vida, que está ali sobrevivendo com dignidade e tudo, aí chega o neto e fala, vovô não sabe nada, né? Eu vou me embora, né? Que meu avô está aí, está numa pobreza, né? Agora, o que acontece é o seguinte, é que a escola não acompanhou o avanço do mundo tecnológico. Porque hoje nós temos um problema de... nós não temos professor de matemática, física, química e biologia, né? Que hoje o saber está aparecendo assim e os nossos professorinhos lá do interior estão precisando de ajuda. Eu estou discutindo isso no MEC, nós temos que capacitar aqueles nossos professores lá do interior para melhorar o nível da ciência, da matemática, para que ele possa entrar no ensino médio e ir para uma graduação. É por isso que eu escrevi esse livro, né? Aos jovens. Aos jovens. É o desafio da ciência no século XXI. O Brasil está precisando deles. Há uma urgência urgentíssima, porque hoje nós temos áreas estratégicas do conhecimento, como biotecnologia, engenharia genética, química fina, nanotecnologia. Esses segmentos são responsáveis pela deficiência da importação nossa. Ou melhor, nós temos na balança comercial, nós temos um déficit de 60 bilhões de dólares por ano nesses produtos, porque nós não temos o conhecimento para gerar, né? Então, isso, para mim, é um desafio, né? No momento, é você trazer a escola para a realidade, mas escola, para mim, é professor. Prédio a gente constrói, laboratório a gente compra, mas professor nós temos que investir. E aqueles professores estão precisando de ajuda. Deputado Ariosto Holanda, a gente está na reta final do programa e eu queria te perguntar o seguinte, o senhor é um homem preocupado com essa questão, o senhor, aqui na Câmara, o senhor desenvolve trabalhos, eu sei esses trabalhos estão aqui, alguns livros publicados aqui sobre esse tema. Se o senhor fosse dizer o seguinte, a prioridade na sua opinião, qual é a prioridade, afinal? Digamos assim, vamos focar mais no Nordeste mesmo, que talvez o senhor falou do índice de analfabetismo maior, né? Lá só tem o problema da aridez, que aqui. Acho que o senhor mesmo que fala, não sei se é o senhor que fala assim, eu não sabia, eu não tinha pensado nisso, de 10 em 10 anos. 4 são de chuva normal, dá para plantar direitinho, não sei onde é que eu li isso. 3 é de seca razoável e 3 é de seca brava. Muito bem. Então, se a gente já sabe disso, dá para planejar um pouco. Se tem esse ciclo, geralmente. Mas, deputado, qual é a prioridade? O senhor acha que o governo, a sociedade, melhor dizendo, qual é a prioridade que deve ser adotada em relação a essa questão do conhecimento como fator de libertação mesmo das pessoas? A prioridade, resumir, é o homem. É investir no homem. É a melhor maneira de sair desse estágio de subdesenvolvimento. Agora, para investir no homem, nós temos que ter uma boa escola. Vou lhe dar um número que me preocupa. Por exemplo, o jovem de 15 a 17 anos, somente 42% estão nas escolas. Onde é que estão os outros 58%? Isso é preocupante. E outra coisa, preocupação maior, que eu considero, é a questão dos professores da área de ciência. Nós temos que criar tratamentos diferenciados. Nós não temos professor de matemática, física, química, biologia. Isso é urgente, urgentíssimo.
Eu estou conversando lá no MEC para a gente criar um centro, como fez o japonês, quando ele deu um grande salto na área de educação, criou um grande centro de formação de instrutores e qualificação de professores. Então, os professores passavam por esse centro, não era para ser eliminado, não, era para ser requalificado e para ir para uma realidade. Então, hoje nós temos o ensino, que eu chamo base, fundamental, principalmente, é responsável pelos municípios. Então, os municípios têm condições de bancar esse ensino. Se não tem, vão criar condições, porque é dessa base que você vai para o médio, vai para o profissional, para a graduação, para a pesquisa, e essa pirâmide vai subindo. Então, para mim, o ponto de partida é o homem. Temos que investir no homem. E nas micro e pequenas empresas. Hoje, olha, só um dado para encerrar. Hoje, o Brasil tem 8 milhões de micro e pequenas empresas. E isso foi dado pelo ministro Afif Domingo. 8 milhões, se você criasse um tratamento diferenciado para elas, de maneira que cada um criasse mais um emprego, nós tínhamos mais 8 milhões de empregos no país. Essa que faz a diferença, distribuir renda e a gente poderia avançar com o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Deputado Ariel Holanda, muito obrigado pela sua vinda. Espero que o senhor continue nessa sua batalha. Meio Don Quixote, né? Mas a gente vai... Mas vale a pena. Muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, meu irmão. E obrigado a você que ficou com a gente. Até mais.